Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso conteúdo técnico. Vocês já estão gostando, acostumados? Como vocês já sabem, eu sou a Aline Guache, junto com o engenheiro Márcio. Nós somos a M Consult Engenharia, com muita alegria, muito vigor, muita informação. E hoje nós vamos falar sobre planejamento de incorporação e construção de edifícios. E aí pode ser tanto construção e incorporação de edifícios comerciais, residenciais, industriais, públicas ou privadas. Fique aí, acompanhe o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre construção e entrega da construção em si, do edifício. Falando aí um pouquinho para vocês agora da fase de construção. Definido se vai ser a construção pela própria incorporadora ou se ela vai terceirizar a construção. Partimos para a parte de organização, é o planejamento. Como vai funcionar tudo isso? Então, como eu falei para vocês, a fase de projetos, a gente falou sobre o projeto arquitetônico. E aí a gente tem, após o projeto arquitetônico, após ele ser aprovado na prefeitura, todos os projetos que nós chamamos de projetos complementares, que são todas as disciplinas necessárias para a construção do edifício, que precisam ser elaborados e eles vão nascer com base no projeto arquitetônico. E aí, essa contratação dos projetos complementares, como eu falei para vocês, eles podem acontecer de 3 formas, e isso dependendo do tipo de negócio. Quando a própria incorporadora, ela internamente, ela tem uma área de coordenação de projetos, e aí essa coordenação, ela vai contratar individualmente cada disciplina, ou quando ela terceiriza um escritório de coordenação, é um escritório que é uma empresa que ela apenas vai consolidar tudo e entregar para a incorporadora. Nesse caso, eu particularmente, uma opinião minha, engenheira Aline, pela minha humilde experiência aí de mercado aí de 13, 14 anos mais ou menos, eu acho que não é muito favorável, né? A gente acaba tendo, se você não tem um processo muito bem definido, você vai ter a incorporadora, um escritório terceiro, e aí você tem a construtora. Acaba ficando muita conversa paralela, e aí o projeto, muitas vezes, acaba o cronograma atrasando muito, a construtora, ela quer começar ali, ela precisa construir, e o projeto ainda não está liberado para obra, enfim, é um pouco complexo, mas acontece. Não sou eu que vou julgar o tipo de negócio de cada empresa. Estou falando para vocês aqui de forma ampla como que é o esquema, né, como que funciona. E aí a gente tem a terceira, que é quando a incorporadora ela coloca no escopo da construtora e fala o seguinte: olha, eu estou te entregando o projeto arquitetônico e aí todas as outras disciplinas você vai contratar, tá dentro do seu orçamento, daquilo que a gente fechou aqui na concorrência. Só que aí tem um detalhe, eu vou definir para você quais são ali os projetistas que eu quero dentro do meu empreendimento. Tem situações que a incorporadora fala assim para a construtora, ó, contrata quem você quiser, eu quero o prédio pronto dentro da garantia. Até mesmo porque toda a garantia é você que vai ter que arcar aí por toda a vida do empreendimento. Só que tem algumas incorporadoras, pelo nome que ela tem no mercado, pelo tipo de negócio, pelo tipo de cliente, ela não deixa tão aberta essa decisão para a construtora. Ela fala, olha, você vai poder ir e contratar os projetistas, só que eu vou te dar a opção A, B, C, D e E. Ela dá mais ou menos 5 opções. Por quê? 5. Geralmente, os quadros de concorrência, hoje, como prática de mercado, precisa ter no mínimo 3 fornecedores concorrendo. Isso para qualquer tipo de contratação, tá? Que seja insumos, prestação de serviços, são 3 concorrências. E aí, se você indica 5, pode ser que uma não possa te atender por conta de prazo, enfim, a outra decline no meio do caminho e na hora de você fazer ali a análise técnica da sua concorrência, você consiga ter de uma maneira limpa 3 concorrentes finais. Então, esse é outro tipo de negócio. E aí, você precisa ter um cronograma muito bem definido dentro dessa coordenação de projetos que a gente vai tratar. Todos esses tópicos que eu tô falando para vocês vão ter vídeos específicos, abrindo cada um, contando para vocês, explicando para vocês. Por isso que é interessante vocês mandarem pra gente sugestões de qual tópico vocês querem que a gente grave primeiro. Então, a gente vai dando aí o alimento para vocês de acordo com a fome. E aí, definido todo esse cronograma de projetos,
Quando podemos começar a obra? Ah, notícias boas, né? Só que para você começar uma obra, não é só ter o projeto aprovado na prefeitura. Aí você precisa atender uma série de regulamentações e normas. Você precisa ir lá na parte de segurança do trabalho, você precisa comunicar oficialmente aos órgãos o início dessa obra, dessa construção. Você precisa atender uma série de regulamentações com documentos que você precisa elaborar. Basicamente, hoje, na construção, tá? Que a maioria, né, podemos dizer que tô chutando. Uns 80% hoje das construtoras, elas são certificadas e dentro das certificações, elas já são obrigadas, além de obedecer todos os regulamentos, elas precisam ter essas documentações, que são a parte de PCMAT, agora a gente tem o PGR, que entra na parte de segurança, você tem aí a parte de PGR-CC, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Aí você tem o PQO, que é o Plano de Qualidade da Obra, você já tem que ter um planejamento físico-financeiro, você já está com o seu cronograma pronto, enfim. E aí você vai conseguir dar início, de fato, às fases construtivas. Mas para que as fases construtivas aconteçam, as organizações, as empresas, elas precisam ter um suporte muito grande. Então, dentro das organizações, elas têm as áreas internas, que nós chamamos de áreas de apoio para que o negócio aconteça e seja construído dentro do planejado, dentro do esperado, dentro do custo. Então, a gente tem aí, eu vou falar de uma maneira bem aberta, nós temos a área de suprimentos, a área de contratações, de insumos e serviços. Nós temos a área de planejamento, que algumas organizações desenvolvem internamente o cronograma físico-financeiro, ou ela apenas coordena, ela terceiriza também para um escritório, que é quem vai fazer o cronograma, elaborar o cronograma físico-financeiro. A área de recursos humanos, né, que entra DP, enfim, para poder fazer aí todo o gerenciamento de recursos para essa construção. Nós temos aí as áreas de TI, que dá todo apoio para que você tenha ali a infraestrutura necessária, porque hoje temos internet, tudo acontece, né? Você precisa ter um computador, você precisa ter um bom Wi-Fi, enfim, né? A gente não consegue tocar uma obra hoje se o seu e-mail parar de funcionar, por exemplo. Nós temos toda a área de marketing dessa empresa, que vai trabalhar aí incansavelmente para estar passando todas as informações para o cliente, o status de evolução desse empreendimento, que muitas vezes vai retroalimentar a área de incorporação. Nós temos também, gente, é muita coisa. Temos a área fiscal, que vai cuidar de toda a parte tributária. Você tem o contas a pagar, contas a receber. É jurídico, você precisa ter área de qualidade, de gestão. São muitas áreas de suporte e apoio e, como eu já tinha falado para vocês, a área importante, que é a área de projetos, que vai coordenar e vai ajudar aí toda a equipe de obra, tá? Definido tudo isso, começou o empreendimento. Dentro do cronograma físico-financeiro, você já tem ali definido todos os serviços. E para cada serviço, você já tem ali qual vai ser o prazo de contratação, quando que você tem que soltar as concorrências, e aí, de fato, você vai conseguir colocar as concorrências na mão da área de suprimentos, de contratos, de contratações, para que você tenha ali o seu prestador de serviço, porque hoje a construção civil, acho que 90% das empresas não trabalham mais com mão de obra própria, também terceirizam toda a parte de mão de obra e você precisa de um tempo. Então, nesse planejamento físico lá atrás, você já vai conseguir saber, dentro do seu cronograma de suprimentos, aquele serviço, para aquela atividade acontecer naquele determinado tempo, quando foi que o engenheiro, ou o coordenador, ou o gestor, quem estiver à frente, né, dessa construção, ela vai precisar elaborar a carta convite, montar o quadro de concorrência, para que as concorrências aconteçam, quanto tempo isso precisa ter, fazer o fechamento burocrático, você precisa recolher todas as documentações dessa empresa, você precisa, de fato, saber quando essa empresa ela vai ter disponibilidade da mão de obra para estar ali, e tudo isso dentro do seu prazo, que você definiu lá atrás na viabilidade, para você poder cravar a data de entrega e término, né, de construção desse empreendimento.
Estão conseguindo acompanhar? Parece confuso e complexo, mas se vocês conseguirem ir acompanhando, anotando, é muito legal nesses tipos de vídeo vocês pegarem um caderninho e colocando os tópicos, porque daí vocês que trabalham apenas em uma área específica, vocês conseguem enxergando como funciona uma organização, como funciona o planejamento, a incorporação, a viabilidade e a construção de um prédio, de uma casa, enfim, de acordo com o seu tipo de negócio. As fases construtivas, elas são complexas, por isso nós vamos ter vídeos falando sobre cada fase construtiva. Então, nós vamos falar sobre fundações, quais são os tipos de fundações, como que essas fundações, né, elas são definidas para aquele tipo de negócio. Nós temos a parte de projeto estrutural, essa parte aí o engenheiro Márcio domina bem, tá passando bastante conteúdo para vocês. Então é só vocês irem acompanhando aí que vocês vão ter bastante conteúdo interessante também. Então nós temos os projetos de vedações, podendo ser alvenaria, podendo ser drywall, projetos de instalações, e aí você tem a construção em si disso. Nós temos os acabamentos, temos paisagismo, enfim. Todas as fases construtivas nós estaremos falando individualmente de cada uma, porque eu acredito que tem muita coisa para ser falada, principalmente porque a gente acaba tendo muita vivência de mercado, a gente tem aquela chamada boas práticas, e eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está nos assistindo agora, tá? E aí, finalizou-se toda essa parte de construção, nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre vistoria, como funciona a entrega desse empreendimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre entregas. As entregas, elas podem ser feitas após a construção de uma maneira simplificada, quando a gente tem um cliente único, ou ela pode ser um pouquinho mais complexa quando a incorporadora, por exemplo, ela viabilizou um empreendimento de residência familiar, né, que a gente chama de construções residenciais. Nesse caso, muitas vezes, né, fica para a responsabilidade de quem construiu ir lá e acompanhar todas as vistorias. Dentro da fase de entrega, também existe diversos tipos de negócio. Existe o negócio que a incorporadora pode definir se ela vai vender o projeto como único, sem modificações, sem personalizações, ou ela pode escolher personalizar. E lá atrás, na fase de desenvolvimento, ela oferece para o cliente, ela define quais são as personalizações que ela vai vender para o cliente. Aí agora, nessa fase de entrega, esse item, ele dá um pouquinho mais de trabalho, que você vai ter que fazer aí todas as entregas personalizadas também. Ou quando a incorporadora deixa a construtora definir se a própria construtora vai querer oferecer para o cliente essa personalização. Isso acaba muito sendo definido pelo tipo de parceria, como eu falei para vocês, que acontece lá atrás, na fase de concorrência, de como é o relacionamento entre incorporação e construção, tá? Muitas vezes não são as mesmas empresas, então uma incorpora, outra constrói, e aí precisa ter aí um bom envolvimento de negócio para que as coisas fluam de maneira satisfatória e que atendam lá na frente a expectativa do cliente final. Sobre a entrega, se for padrão, geralmente funciona da seguinte forma: a construtora vai terminando as unidades. E aí, cada incorporadora define quantos por cento daquele, né, de apartamentos, né, acabados, a construtora precisa ter para dar-se início à entrega para o cliente final. Quando tem a parte de personalização, essas entregas precisam ser mais cuidadosas, precisa ter uma conferência bem rigorosa para saber se o que o cliente assinou no contrato, de fato, está ali executado. Tipo de acabamentos, né? E aí entra pisos, né? Que são todos os revestimentos, a parte de metais, louças, enfim. Tem que ter um cuidado muito minucioso, porque mesmo já sendo prática de mercado, acontece ainda muito equívoco do cliente chegar e na hora que ele pega o contrato dele, que ele olha para o tipo de piso e ele fala: não foi esse piso que eu contratei. E aí, por um erro ali na obra, na hora de executar, acabou passando despercebido, trocaram o piso de outra unidade e o cliente descobre na hora da vistoria. Por isso que
A maioria das incorporadoras hoje terceirizam e contratam uma empresa para fazer a vistoria prévia. Lembra aquele assunto que a gente comentou no vídeo lá com o nosso convidado especial, o engenheiro Marcelo Antonelli? Então, muitos peritos e empresas terceiras são contratadas para fazerem essa vistoria prévia antes de convocar o cliente para ir receber a unidade dele. Então, a gente tem a entrega para o cliente da unidade autônoma e nós temos depois, na hora que acontece a AGI, que é a Assembleia Geral de Instalação desse empreendimento, né, desse edifício, a entrega para o síndico, né, que é o responsável, o representante legal pelas áreas comuns. Geralmente também é contratado ali o perito para poder fazer. Existe a contratação do perito, como nós falamos, pela incorporadora, pode ser feito pela construtora e, após a entrega, o síndico pode definir em assembleia, junto aos moradores, a contratação de um perito para resguardar o condomínio de que estão recebendo exatamente aquilo que estava ali sendo vendido no folder. E aí, finalizada essa parte de entregas, a construtora precisa ter uma área de suporte técnico para que atendam todas as demandas e solicitações que vão vir, que vão surgir quando os usuários começarem a usufruir ali dessas construções. Nesse caso, chamam-se de AT, assistência técnica, enfim. Cada construtora vai nomear de um nome que acha legal, mas basicamente a assistência técnica que vai precisar aí acompanhar toda a vida útil do empreendimento, não só a garantia de 5 anos, como era no passado lá definido no manual do Sinduscom, mas como nós falamos para vocês, para atendimento da norma de desempenho, cada sistema construtivo ele vai ter um período de vida útil, e aí é um assunto muito complexo também, não vale a pena a gente abrir aqui, porque senão fica muito exaustivo, cansativo, e a gente perde o foco dos nossos tópicos aqui. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês nessa série de vídeos que nós estamos preparando com muito amor, muito carinho, muito investimento. E quando a gente fala investimento, não é só financeiro, não, é de tempo, porque nós temos muito trabalho, nosso escritório não para, é orçamento, é reuniões, visita cliente, é desenvolvimento de projeto, é consultoria, enfim. Estar aqui oferecendo para vocês esse conteúdo é realmente algo que nós estamos fazendo com muito carinho e espero que vocês daí do outro lado tenham prazer em nos assistir, compartilhe, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, não só assista o vídeo e vá embora, deixa ali, ativa o sininho, esteja no nosso Instagram, LinkedIn, Facebook, e se você que está nos acompanhando desde os primeiros vídeos tem gostado do nosso trabalho, tem se interessado pelo nosso conteúdo técnico, pela nossa qualificação, faça um orçamento conosco. Sabemos que tem muitos arquitetos, muitos incorporadores, muitas construtoras, muitos gerentes de projeto, muitas pessoas que estão aí namorando o nosso trabalho. Entre em contato conosco, agende uma reunião, vamos atender você com muito carinho, muito profissionalismo. Você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Todas essas informações, tudo isso que a gente tem passado para vocês, são informações que nós aprendemos ao longo dos anos. Essas informações é o nosso currículo. Podemos dizer para vocês que o melhor portfólio é a demonstração técnica de conhecimento que nós estamos passando para vocês a cada vídeo. Então fique conosco, compartilha, curta e muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal!